Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Camila. Tá um pouco alto isso aqui, vamos baixar. Da frente de matemática A, aqui do curso Vai Cair na Prova. E a gente vai continuar com a aula de funções, gráfico de função, crescimento e decrescimento, só que hoje é os exercícios. Então, o primeiro exercício que ele dá lá é o exercício resolvido e comentado. 1. Construa o gráfico da função dos reais para os reais, definida por f de x igual a x ao quadrado, e analise os intervalos de crescimento e decrescimento. Então, o que a gente tem que fazer é construir o gráfico dessa função, analisar os intervalos em onde ela está crescendo e onde ela está decrescendo, como a gente tinha visto na última aula. F de x, então isso aqui é basicamente y igual a x ao quadrado. E ele quer que você construa o gráfico. Então, se eu for fazer um plano cartesiano aqui... Opa, não vai ficar muito bom, mas... Vamos imaginar... xy. Ele quer que eu desenhe essa função. Eu já sei que é uma função do segundo grau. Vocês vão aprender isso ainda mais pra frente. Mas, como eu não, se fosse uma função qualquer que eu não soubesse, eu coloco aqui, monto uma tabelinha x e uma tabelinha y. E a gente chuta alguns valores para x e vê quais valores eles vão dar em y. Eu sempre sugiro chutar valores pequenos, baixos, fáceis de ser calculados para não dar erro. E vocês não perderem muito tempo também. Por exemplo, eu posso chutar menos 1. Daí você vai entrar na função aqui, né? A função y igual a x ao quadrado. Então, vai ser menos 1 ao quadrado. Gente, vamos lembrar aqui. Menos 1 elevado ao quadrado é 1, menos 1 vezes menos 1. Positivo vai ficar 1. Então, o par ordenado aqui seria menos 1 e 1. Próximo par ordenado, eu vou pôr 0. Se eu entrar com 0, 0 ao quadrado, 0. O segundo par ordenado que sai aqui seria 0 e 0. O terceiro par ordenado aqui eu vou chutar o 1. Se o 1 ao quadrado vai dar 1 mesmo. Então, o terceiro par ordenado aqui dessa tabelinha seria 1 e 1. Vou colocar 2 aqui para fazer um quarto par ordenado, só para vocês perceberem. Então, substituir lá 2 ao quadrado, 4. Então, o par ordenado fica 2 e 4. Ah, tá, e agora o que eu faço? Vamos começar a construir aqui. Então, vou imaginar que mais ou menos aqui seja, como lembra que cresce positivo para cá e positivo para cá em x e y. Então, aqui vai ser 1, mais ou menos aqui vai ser o 2. Mesma coisa aqui, aqui vai ser 1 e mesma distância aqui, 2. Para baixo aqui, onde é negativo para y e negativo para x, a gente vai ter aqui menos 1 e menos 2. Aqui para trás, menos 1 e menos 2 em x. E o 0 aqui na cruz verde, que eu vou fazer bem na interseção das duas. Certo? Então, o primeiro par ordenado aqui, menos 1 e 1. O x tem que valer menos 1. Eu vou pintar aqui de uma outra cor, uma amarelo. O x tem que valer menos 1 e o y 1. Então, se eu projetar aqui x e projetar o 1 aqui de y, a gente vai ter que, nesse pontinho aqui, vai ser o par ordenado menos 1 e 1. Segundo par ordenado é 0 e 0. Já está desenhado aqui em verde, onde seria a origem, né? 0 e 0. Terceiro par ordenado, 1 e 1. Então, de novo em amarelo aqui, vamos no eixo x, o 1 aqui, né? O 1 positivo, e o 1 de y. Então, eu projeto o 1 de y para cá, o 1 de x para cá, e aqui no cruzamento entre eles, na interseção aqui, eu tenho um ponto. E a gente tem o último ponto aqui que a gente construiu, foi o 2 e o 4. Então, a gente vai ter aqui em x2 e 4 em y. Então, a gente vem aqui no 2 no eixo x,
e projeta até atingir o 4. Desculpe. Até atingir o 4. Então, vamos aqui. Seria o 3. E o 4 seria mais ou menos aqui em cima. Se você está escutando um pombo cantando, é o meu pombo ali. Então, nós temos aqui o 4. Vou projetar o 4. Ele vai encontrar com a projeção aqui do 2 de x. E eu vou ter aqui o ponto que cruza os dois. Agora eu vou desenhar em roxo a ligação entre eles. Então, ele vem aqui, se a gente continuar colocando mais pontos, e vamos dizer 15, 20, 30 pontos, para ver como vai ficar esse gráfico, pode colocar? Pode, mas a gente acaba perdendo tempo desnecessário, né? A gente sabe que isso é uma função quadrática, então ela tem a forma de uma parábola. Então, a gente vai começar aqui vindo do infinito, positivo. Ela passa pelos pontos que a gente calculou anteriormente. Faz a curva aqui, sobe e vai embora. A gente já analisou essa função y igual a x quadrado nas aulas anteriores, inclusive. Onde a gente estava mostrando a aula anterior, se não me engano, sobre o positivo e o negativo do eixo dos reais. Então, esse é o formato dessa função, é uma parábola. A gente chama de função parabólica. Ou função do segundo grau. E ela é reconhecida por ter aqui no expoente o número 2, x com 2 em cima. Então, a primeira parte do exercício está feito, né? Era para desenhar a função. Agora ele quer que analise o crescimento e o decrescimento da função, que a gente fez no vídeo passado. Se a gente fosse lembrar, rapidamente, onde que ela cresce e onde ela decresce. Então, aqui no meio, aqui no 0, 0, aqui bem no meio, na interseção, a gente sabe que no ponto 0, 0 aqui seria o ponto mínimo da função. O ponto que ela toca aqui o eixo, mas ela não vem descendo mais em y. Ela para aqui. Então, nesse ponto 0, 0, a função ela vinha com uma tendência aqui e depois ela inverte a tendência. Se a gente for lembrar, uma função cresce quando x e y crescem. Então, se eu pegar aqui esse ponto aqui no primeiro quadrante, eu pegar esse ponto aqui que eu tinha analisado aqui, que é o ponto 1 e 1, amarelinho aqui, que agora eu vou colocar em azul escuro, esse ponto 1 e 1, e pegar o segundo ponto lá, o 2 e 4. Esse primeiro ponto 1 e 1, eu tenho que x 1 e y1, ele vale 1 para x e y vale 1 também. E o segundo ponto eu tenho lá que eu vou chamar de x2, que vale 2, e o y2, que vale 4. Então, vamos analisar. Esse primeiro ponto aqui em relação a esse segundo ponto aqui. Então, o x aqui para o primeiro ponto vale 1, e o x para o segundo ponto vale 2. Ou seja, o x1 é menor que o x2. Então, a boca vai ser aberta para o x2. Mesma coisa no y. Então, o y1 desse primeiro ponto aqui embaixo, ele vale 1. E o y2, ele vale 4. Ou seja, o y2 é maior que o y1. Então, a boca é virada para o y2. Lembrando lá que a gente viu na aula que se o símbolo da inequação está para o mesmo lado, significa que ela é crescente. Então, se a gente vê que desse intervalo de 0 até aqui, ele vai dar lá no infinito, mais infinito, ele é de 0 até mais infinito, ele é crescente. Então, a gente pode escrever que ele cresce, o x cresce, né?
x pertence aos reais, tá o quê? X é crescente quando o x ele é maior que zero. Vou escrever aqui embaixo. Ele tem que ser maior ou igual a zero. E ele vai até o infinito, né? Então, aqui é só maior ou igual a zero também dá. Então, o x aqui, ele vem de zero, ele vai até um infinito positivo, no caso aqui, né? Basicamente, a parte que cresce é essa, de zero até o infinito positivo, no primeiro quadrante. No segundo quadrante, a gente vê uma tendência ao contrário. Porque se eu pegar esse pontinho amarelo aqui, que eu tinha marcado menos 1 para x e 1 para y, pegar aqui, vamos dizer, um ponto qualquer aqui, um segundo ponto qualquer. Então, esse é aquele pontinho amarelo ali, x1, y1, e o segundo pontinho lá que a gente fez, x2, y2. Se a gente for analisar x1, que é o ponto amarelo aqui, ele tá valendo menos 1. E esse segundo ponto que eu peguei aqui para trás, esse ponto aqui, se eu projetar ele aqui, ele tá mais ou menos menos 2, alguma coisa. Significa que ele é menor, né? Menos 2 é menor que menos 1. Ou seja, x1 é maior que x2. E em y, como é que fica? Aqui a gente tem que o y1 vale 1. E aqui, se eu projetar aqui, ele vai estar ali mais ou menos em 3 e pouco. Então, o y1 vale 1 e o y2 valeria um pouco mais do que 3. Então, o y2 é maior que y1. Aqui a gente percebe que a equação está com o símbolo em x para um lado e o símbolo em y para o outro lado. Significa que ela é decrescente. Então, qual que é a parte decrescente dessa função? A parte decrescente vai vir, ela vem de menos infinito ali no caso, né? E vai até zero. Fechado também. Zero faz parte da solução. Só lembrando que isso aqui ele está falando em relação ao domínio da função. Valores de x, não valores de y. Por isso que o infinito é negativo aqui. Porque, na verdade, em y aqui sempre vai ser positivo, ele sempre vai para o infinito positivo. Mas aqui o infinito é negativo porque ele está falando em relação ao crescimento e decrescimento para os valores do domínio da função. Os valores de x. Certo? Ele dá a solução, que ele fez com 5 pontos, né? Os mesmos pontos que eu poderia analisar aqui. Para construirmos o gráfico da função real, iremos escolher valores aleatórios de x próximos à origem. Então, calcular o valor de y nesses pontos. Então, se pega lá, entra com menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Entra com números fáceis de calcular, né? Não vai inventar o menos raiz de 3. De qualquer coisa muito louca assim. Projeta eles no gráfico, projeta em x. Cada valor. Projeta no eixo y. E faz análise, se é maior ou menor. Aqui na tabela é bem mais fácil de perceber o seguinte. Lá a gente pegou 2 pontos e comparou eles, construiu uma tabelinha ali para ver o sinal da inequação. Mas aqui, vamos dizer que o zero aqui é o ponto onde ele muda a curva, né? Até a zero ele vem de um jeito, a partir de zero ele troca. Então, lembre-se que tinha o seguinte, se x cresce e o y cresce, o valor dele, logo é crescente. Se o x cresce ou y decresce, ou ao contrário disso também, significa que ela é decrescente. Então, se a gente for ver aqui na tabela, a gente
percebe que o x é menos 2, daí o x vem para menos 1. Ou seja, menos 2 é menor que menos 1, ou seja, ele está crescendo o valor. Ele está vindo aqui mais para a direita, está ficando positivo, vai ficando, aumentando o seu valor. A gente percebe que o y, ele estava com valor de 4, ele caiu para 1. Então, o y diminuiu. Então, até 0, a gente tem a função aqui com um crescendo e o outro diminuindo. Então, a gente tem aqui uma parte decrescente. Agora, na parte de baixo aqui, a partir de 0, a gente tem um x valendo 1, depois ele começa a valer 2 e por aí vai. Então, um x que aumentou de valor. E a gente verificar o y aqui, ele estava valendo 1, ele partiu para 4. Então, ele também aumentou de valor. X aumentou de valor, y aumentou de valor, então, a partir de 0, ela é crescente. As funções, elas podem crescer, decrescer, toda vez que elas têm essa mudança de tendência, né? Aquela tinha uma tendência aqui de decrescer e depois ela passou a crescer, mas as funções elas vão mudando as tendências conforme a função. E agora temos no intervalo menos infinito até 0, a função é decrescente. E no intervalo 0 mais infinito, a função é crescente. Sim, aqui é menos infinito porque ele está vendo na parte do domínio da função. Ele não vem em relação a y, ele vem em relação a x. Daí, no próximo exercício que a gente tem lá nos exercícios obrigatórios, o FPR 2010, o gráfico ao lado representa a velocidade de um veículo durante o passeio de 3 horas. Então, o passeio durou 3 horas, iniciado às 13 horas. De acordo com o gráfico, o percentual de tempo nesse passeio em que o veículo esteve a uma velocidade igual ou superior a 50 km por hora foi de... Aquelas alternativas, 20%, 25%, 30%, 45%, 50%. Ele quer que você pegue toda a velocidade igual ou superior. Igual ou superior, então, é maior ou igual a 50 km por hora. Você vai ver aqui na tabela, no eixo Y aqui, que ele está dando a velocidade em km por hora, e no X o tempo. A gente vem aqui e marca 50 km por hora, e marca aqui a reta. Marca aqui qual que é o percentual aqui, a parte qual tempo ele ficou acima de 50 km por hora. Então, aqui é abaixo de 50 km por hora e aqui é acima de 50 km por hora. Então, aqui, das 13 horas até... Se ele está bem no meio aqui, vamos dizer que é 13h30. Eu vou marcar aqui com outra cor mais azul. Aqui. Aqui, cada quadradinho desse é meia hora. Então, aqui 13, 13h30, 14, 14h30, 15, 15h30, 16, 16h30. Então, aqui até as 13h30, ou seja, ele ficou meia hora abaixo de 50 km por hora. A gente vê que ele aumenta aqui até 60 km por hora, volta a 50 km por hora a partir das 13h30 até as 14h30. E depois disso ele só fica abaixo de 50 km por hora. E aqui no finalzinho, aqui ó, nessa parte, ele fica mais meia hora, contando cada quadradinho dessa meia hora a 50 km por hora. Então, a gente vai ter aqui um quadradinho de meio, mais um quadradinho de meio, mais um quadradinho de meio. Então, ele ficou 1h e 30 minutos acima de 50 km por hora. Correto? Então, ele ficou 1h30. Daí, ele quer saber qual que é o percentual. Se ele ficou 3 horas, durou o passeio,
3 horas durou o passeio e ele permaneceu 1h30 acima ou igual a 50 km por hora, metade do tempo, né? 1h30 mais 1h30 dá 3 horas, né? Então, aqui é metade de 3 horas. Então, metade, 50%. Então, a alternativa correta, letra E. Certo? Então, vamos para o próximo. 2. O FPR 2011. Num teste de esforço físico, o movimento de um indivíduo caminhando em uma esteira foi registrado por um computador. A partir dos dados coletados, foi gerado um gráfico da distância percorrida em metros em função do tempo em minutos mostrado ao lado. Então, ele está dando aqui um gráfico da distância, quantos metros ele andou, em função do tempo que ele ficou na esteira. Daí, na verdade, esse exemplo mais para frente que ele vai pedir para gente analisar as seguintes afirmativas aqui, né? Primeiro, a velocidade média nos primeiros 4 minutos foi de 6 km por hora. Durante o teste, a esteira permaneceu parada durante 2 minutos. Durante o teste, a distância total percorrida foi de 1.200 metros. Então, vamos ver se é verdade isso. Ele começa aqui, ó, aqui no comecinho aqui, no tempo, vamos dizer assim, no tempo de 0 minutos, quando começou a valer, contar, ele já tinha 200 metros contabilizado na esteira. Então, ele já estava com 200 metros. Então, daí ele pergunta, fala aqui que na velocidade média, nos primeiros 4 minutos, foi de 6 km por hora. Vamos ver. Então, ele começou com 200 metros e ele, nos primeiros 4 minutos aqui, ele foi até 600 metros, né? Então, aqui 4 para 600, 200, onde ele começou. Como é que calcula a velocidade média? Vamos lembrar lá. Velocidade média vai ser... O que é velocidade? A velocidade é uma distância percorrida pelo tempo. Então, você sai de um lugar e vai para o outro, demora um tempo da onde você saiu, valendo 0, até onde chegou. Então, a não ser que você faça um tunelamento, todo lugar que você vai, você tem um tempo para chegar lá e uma distância para chegar lá. Então, a gente vai ter lá a velocidade não, a posição final. Não sei se vocês estão usando essa nomenclatura aqui, mas seria a posição final menos a posição inicial sobre o tempo final, desculpa, menos o tempo inicial. Então, a velocidade média é posição final menos a posição inicial, tempo final menos o tempo inicial. Se a gente substituir ali o que a gente tem, então a gente tem qual que é a posição final? 600 metros. Menos. Qual que é a posição inicial? 200 metros. Qual que é o tempo final? O tempo final aqui, que ele queria analisar os primeiros 4 minutos. O tempo final vai ser os 4 minutos. E começa contando no 0, né? 0 minutos. Então, a gente vai ter aqui que 600 menos 200, 400. 400 dividido por 4, 100. Opa, 400 divididos por 4, vou continuar aqui embaixo, vai dar 100. Ah, mas foi 100 km por hora? Não, primeiro aqui está em metros, e aqui embaixo está em minutos, mas ele quer saber em quilômetros por hora. Então, aqui está em... Eu vou mostrar como é que se faz essa conversão. Então, aqui tem metros por minuto. Esse é o grande sacada da física. Você tem que sempre ter de olho nos quais são os valores, se está em metros, minutos, as unidades. E eu quero em quilômetros por hora, então eu vou fazer uma conversão assim. Para mim eliminar esse metro daqui, eu tenho que colocar um metro embaixo para cortar, certo? E eu vou relacionar ele a quilômetros. Então, eu vou dizer que 1 quilômetro é igual a 1000 metros.
Agora eu vou fazer aqui nota cor para minutos. Então, eu vou ter aqui também multiplicado. Esse aqui tá multiplicado. Vou multiplicar com outro. Vou multiplicar aqui. Minutos. Eu quero cortar esse minutos e colocar em horas. Então, eu ponho minutos em cima. E eu vou relacionar com horas aqui embaixo. Então, vamos dizer, 1 hora é 60 minutos. Então, eu posso cortar minuto com minuto e o metro com metro. Então, vai sobrar aqui só o quilômetro e hora. Então, como a gente vai fazer aqui? A gente tem um monte de zero, que eu tô vendo aqui. Então, esse primeiro zero eu vou cortar com o zero aqui de baixo. O segundo zero eu vou cortar com o zero aqui de baixo. E eu tô vendo que tem um terceiro zero aqui que eu posso cortar com o zero daqui. Então, aqui, 1, 2, 3 zeros em cima. 1, 2, 3 zeros embaixo. Cortei os de cima com os de baixo. Então, sobrou o que aqui? 1, 6. E aqui embaixo sobrou 1 e 1. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 6, 6. Divididos por 1, vai dar 6 mesmo. Então, isso aqui, se a gente calcular, vai ficar 6 quilômetros por hora. Então, ele diz que na primeira velocidade média, nos primeiros 4 minutos, foi 6 km por hora. Certíssimo. Durante o teste, a esteira permaneceu 2 minutos parada. O que é estar parado? Estar parado é você ficar na mesma posição final e inicial por um tempo. Então, sei lá, passa 2 horas, você não se mudou de posição, então você está parado, né? Você não moveu nenhum centímetro para o lado, você está parado. Então, se você tiver aqui no gráfico, o que seria o parado? A posição final e inicial a mesma. Então, se a gente pegar esse primeiro trecho aqui, dos 4 minutos, você pegar qualquer ponto dele, você vai verificar que ele está sempre mudando aqui, ó. Sempre está aumentando o tempo e a posição também está mudando de lugar, ela não está parada. Aqui nesse segundo trecho também, você pegar qualquer ponto em relação a outro, eu vou pegar um ponto aqui, vou pegar outro ponto aqui e verificar a posição, ele está andando, ó, está aumentando ou a quantidade de metros. Mas aqui, entre 6 e 8 minutos, a gente vê que a posição é a mesma. Ele começa aqui em 6 minutos, ele tá em 1000 metros em 6 minutos, mas em 8 minutos ele também tá a 1000 metros. Então, ou seja, a posição inicial e a posição final são as mesmas, ou seja, ele está parado. Então, a gente vai ter que ver no gráfico se tem mais alguma coisa semelhante a isso aqui. Não, todas as outras partes são inclinadas, então essa é a única parte que a esteira realmente está parada. Aqui, continuando entre 8 e 10 minutos, se pegar qualquer posição aqui, qualquer X, comparar um com o outro, ele está mudando a quantidade de metros que ele percorreu. Então, o único momento que a esteira parou foi entre 6 e 8. Então, entre 6 e 8 ele parou 2 minutos. Então, a segunda afirmativa aqui está correta também. Durante o teste, a distância total percorrida foi de 1.200 metros. O que é a distância total percorrida? A distância total percorrida, que eu acho que é ST, é distância final menos a distância inicial. Quantos metros ele andou aqui no comecinho? Ele começa com 200 metros. Daí ele anda aqui até 600, 1000. Então, se a gente pegar aqui, que eu vou marcar em roxo, toda essa região aqui, ele andou de 200 a 1000 metros. Então, seriam 800 metros. Aqui nessa região, ele ficou parado. Então, você não conta isso daqui. E depois ele continuou andando aqui por mais 400 metros. Na verdade, você pode fazer a distância total pegando o final, 1400, menos o inicial. O inicial aqui foi de 200 metros.
1.400, então a distância total percorrida vai ser o quê? Ele não conta, a distância total percorrida, ela desconsidera tempo, então se ele tá parado ou não também não interessa. Então aqui, ele andou 1.400 menos 200 que já estava contado no início, então a gente vai para 1.200 metros que ele caminhou. Então a afirmativa a terceira afirmativa aqui também está correta. Então vai ter aqui a alternativa correta. Somente uma e duas verdadeiras? Não, a gente viu que as três são verdadeiras. Então vai ter a afirmativa E. 1, 2, 3 são verdadeiras. Certo? Próximo exercício, acho que é o último dos exercícios obrigatórios dessa aula. O gráfico ao lado representa o consumo de bateria de um celular entre as 10 e as 16 horas de um determinado dia. Supondo que o consumo manteve o mesmo padrão. Quando ele diz o mesmo padrão, quer dizer que a reta não vai mudar. Vai continuar, se eu projetar a reta aqui, ó. Vamos projetar a reta aqui, ó. Continuar dizendo ela vai continuar até virar lá embaixo, ó. Até ela bater aqui no zero. Até a bateria se esgotar, a que horas o nível de bateria atingiu 10%. Esse exercício tem duas maneiras de resolver. Então, a primeira é mais empírica, você vai olhar aqui. Ele começou aqui totalmente cheio em 100%. E o último ponto que ele dá para nós aqui é em 40%. Mas se a gente perceber aqui, ó, a cada 2 horas, que é da 10 a meio-dia, do meio-dia às 14, das 14 às 16, a cada 2 horas, ele perde 80% de... Perde 80%, não, ele perde 20% de carga. A cada 2 horas ele perde 20% de carga. Então a gente vai ter aqui ele perdendo 20% de carga nas primeiras 2 horas. Né? Eu marcar aqui mais 2 horas aqui do meio-dia às 14, ele vai perder mais 20% de carga, ou seja, ele vai vir para 60. Né? Eu marcar mais 2 horas aqui entre as 14 e as 16, ele vai perder mais 20% de carga, ele vai estar em 40. E ele está perguntando quando vai chegar em 10. Então, vai ser mais ou menos aqui, ó, 10%. E se eu continuar projetando, daqui 2 horas seria o quê? Às 18, né? Às 18 horas, ele vai perder mais 20% de carga. Então, daqui 2 horas, ele vai chegar nesse ponto aqui, que ele perdeu mais 20% de carga. Às 18 horas, né? Daí... E se a cada 2 horas ele perde 20% de carga, a cada 1 hora ele vai perder 10% de carga, vai perder a metade. Então, se eu considerar cada 2 horas de 16 para 18, então se eu considerar mais 1 hora, porque ele vai perder 10% de carga, porque ele já está com 20 aqui, para ele perder 10% de carga aqui, ele vai ter que ter mais 1 hora aqui. Então, das 18 mais 1 hora, a gente vai ter às 19 horas, ele vai estar com 10% de carga. Então, é só você pegar aqui de 2 em 2 horas, continuar aqui a tendência, e você vai ver que às 19 horas ele vai perder, a carga vai chegar a 10%, se essa curva não muda, né? Outra maneira, né, se não for tão empírico assim, para a pessoa, às vezes é meio difícil, você pode usar a fórmula que a gente vai ver mais pra frente, chamada Ioiô Machô. Meu Deus, o que é isso? Y menos o Y inicial é igual ao M x menos x inicial. Esse M é o ângulo aqui, é o ângulo da reta. Esse é o ângulo em relação aqui ao eixo Y, né? Tem um eixo Y, então esse ângulo aqui seria o M. O que você vai pegar? Você vai pegar 2 pontos. Você vai pegar aqui um ponto inicial. Você pode pegar aqui, por exemplo, a meio-dia ele está 80%. Substitui e pega um segundo ponto. Faz uma segunda reta aqui. E pega mais 2 pontos. Vou pegar um outro ponto qualquer que você conheça aqui. Por exemplo, esse, que eu sei que é de 60% às 14 horas.
Daí você substitui aqui valores de x e de y, monta um sistema de equações, você vai descobrir o valor de m, e a partir do valor de m, e utilizando um dos pontos da reta, você consegue projetar quando vai chegar aos 10%. Mas esse daqui é um caminho mais longo que eu vou mostrar para vocês em aulas futuras sobre equações do primeiro grau. Mas, olhando assim, fica fácil também de resolver essa questão. E foi isso, hoje não teve exercício extra, né? Porque ninguém me mandou pergunta como resolve, nem nada. Porque senão eu teria colocado os exercícios que vocês não estão conseguindo fazer aqui no final das aulas passadas. Então é isso, obrigada a todos por assistirem a aula e até a próxima.